O homem constrói casa porque está vivo, mas escreve livros porque se sabe imortal. Ele vive em grupo porque é gregário, mas lê porque se sabe só. Essa leitura é para ele uma companhia que não ocupa o lugar de qualquer outra, mas nenhuma outra companhia saberia substituir. A importância da leitura na vida das pessoas é indiscutível. Mas como as instituições educativas podem ajudar as crianças a se aproximar cada vez mais desse universo? Como despertar seu interesse e fazer com que elas se relacionem com autonomia e intimidade com o mundo letrado? Esse é o ponto de partida desse episódio da série Letra Viva. Vamos começar falando sobre o trabalho com leitura nas instituições de ensino infantil e fundamental. Vamos também conhecer experiências de professores que valorizam a leitura de diferentes tipos de textos e portadores. Essa é uma forma de ampliar o repertório das crianças e o uso da linguagem em diferentes situações sociais. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar o vento e sair com ele correndo para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no poço. O menino era ligado em despropósitos. O que será que é despropósitos? Olha o que ele falou, que legal. Despropósito é fazer uma graça. É verdade, é inventar alguma coisa. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, descobriu que escrever seria o mesmo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras, adoro essa palavra, e começou a fazer peraltagens. Ele foi capaz de interromper o voo de um pássaro. Como foi que ele interrompeu? Quem é que lembra? Como é que interrompeu o voo do pássaro? Escrevendo as palavras. Botando o ponto final no final da frase. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou. O que a mãe falou mesmo? Quem lembra? Meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar pelos seus despropósitos. O menino que carregava água na peneira. Ler é muito bom. Ler é uma ginástica da cabeça, né? É um exercício da inteligência, da linguagem, do pensamento, das ideias. É uma riqueza que não tem tamanho. Além do que eu costumo dizer isso para as crianças também. Cada livro é tantos livros quanto os leitores. O mesmo livro, lido por 4 crianças diferentes, é 4 livros diferentes. O encantamento das crianças pela leitura não é algo pronto, né? É um processo mesmo, é uma coisa que elas vão adquirindo conforme a gente vai trazendo para a sala, vai trazendo para elas a nossa experiência de leitor, aquela coisa gostosa, né? Eu vejo assim que é um crescer deste gosto mesmo, desse encantamento, dessa vontade de também ler, de também pegar os livros, folhear, de também ter aquela magia, né? Aqui puxa, saem todos os fatos daqui. Outro dia, por exemplo, eu trouxe os contos dos Cavaleiros da Távola Redonda, que tinha tudo a ver com o projeto que a gente está desenvolvendo em História e Geografia. Então, falei, né? Olha, hoje eu trouxe um livro muito legal que fala um pouco sobre os castelos, né? Os cavaleiros, e eu vou ler um conto desse livro. Então, eu trouxe o livro, mostrei, né? E aí comecei a ler, nossa, eles ficaram assim super envolvidos pela leitura que eu estava fazendo. E depois, assim, a cada vez que eu trago um livro novo, eu incorporo no acervo que fica disponível na sala. E aí, assim, é uma briga na hora de pegar depois o livro. Assim, eu quero pegar esse livro, quero levar para casa, né? Quando o professor apresenta diferentes textos para as crianças, de forma significativa, favorece a interação com eles, o que contribui para que se interessem pela leitura e para que gostem de ler. Esse aqui é o livro que você já leu? Qual é o nome desse livro? Bela Adormecida. E onde que estava esse livro, Wesley? De quem é esse livro? Da minha mãe. Da sua mãe?
E quantas páginas tem esse livro? 663. Tinha um menino, né, que ele saiu pra caçar. Aí ele tava voltando com fruta, peixe, essas coisas. Ele tava muito tarde e os pais dele recomendaram, que é na tribo lá, não andar pela floresta de noite. Quando eu era mais nova tinha um canto, né, que eu me interessava mais. Era gostoso porque eu pegava, eu lia, daí eu me interessava, ia lá, pegava outro. Agora já perdi um pouco a vontade, porque já tenho uma cobrança maior. Mas antes eu adorava ler, eu tinha super interesse nos livros. Agora eu leio mais pela escola. A escola escolhe os livros que eu tenho que ler, não eu escolho. Agora toda semana quase tem prova de livro, trabalho de livro, então você tem que ler aquele livro. É uma cobrança, muita cobrança em cima de você. Olha, cada vez que trata desse assunto, é inevitável lembrar de uma situação que eu vivi que me marcou muito, né? Eu sempre gostei de ler e nunca tive problemas em lidar com isso. Só que logo quando eu saí do ensino fundamental 1, um professor fez uma indicação de um texto, o Dom Casmurro. E isso para mim foi marcante e quase que inviabilizou a minha leitura depois do Machado de Assis, né? Porque a gente tinha que ler e ainda depois fazer um seminário que a gente não tinha a menor noção do que significava fazer um seminário. Então a questão não é se a leitura é obrigatória ou não, mas das condições de planejamento dessa leitura. Se o professor investigou se aquele vocabulário é muito complexo, se o livro é muito extenso, então será necessário ler junto, se eu vou ler em capítulos, se eu vou ler de uma vez só, se eu terei a classe toda lendo vários livros diferentes, ou se a gente vai ler junto, ler tendo a cópia impressa, ler sozinho, ler em voz alta, tudo é uma questão de planejamento a partir dos objetivos do professor. Eu presenciei algumas situações interessantes de leitura na minha escola. É assim, de você fazer uma biblioteca volante, onde os pais contribuem com livros que a gente indica, né? E a gente faz um acervo da sala de aula com 35 livros que você tem ali, e as crianças escolhem os livros que elas querem ler, né? E depois de um determinado tempo, você troca com a outra classe que também usou esse outro procedimento, né? Então, quer dizer, as crianças, no final de um período, tiveram acesso a 105 livros. Eu sou Elisângela, faço parte do grupo Prazer da Leitura. O nosso grupo se encontra uma vez por semana para fazermos uma leitura compartilhada. Primeiro começamos com os livros com a literatura infantil, porque era mais rápido e mais fácil de ser entendida. Depois começamos a escolher contos, porque queríamos mais informação, queríamos assim aprimorar nosso vocabulário. E isso tem mesmo acontecido. Nós estamos tão preocupadas com a leitura que o barulho do local, o ir e vir de pessoas, não interfere de maneira nenhuma. Eu moro em Mauá, então para chegar até em casa eu dependo de trem e ônibus. E a minha leitura costuma acontecer dentro do trem. O interessante de tudo isso é que quando eu pego um livro para ler dentro do trem, as pessoas acabam também se interessando pelo que eu estou lendo. Então, mesmo assim, as pessoas dentro do trem, apesar de ser difícil, é um local difícil, mas elas respeitam o meu ato. Acabam me deixando à vontade para que o meu ato de ler seja respeitado. Uma leitura em voz alta, quando é bem feita, desperta a atenção, o desejo, a curiosidade e a vontade de repetir a experiência de escutar histórias e também de ser leitor. Cerca de 600 anos antes, a cidade sofreu uma terrível praga de ratos. Aquele que conseguir fechar o quadradinho... Já que não é amparado por uma legislação específica, ou pelo menos acham que conhecem. Mas eu vou contar um segredo. Tem uma coisa assim que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Uma coisa não, todas as coisas a gente vai aprendendo. E assim, uma com a leitura
que eu fui aprendendo é essas referências que a gente vai dando para as leituras que a gente traz. E que as crianças vão aprendendo junto com a gente e vão construindo o repertório delas. Então, é costume agora, né, que eu já aprendi a fazer um pouquinho melhor, que as crianças façam assim para mim. Mas quem escreveu? É a primeira coisa que eles me perguntam. Gente, eu trouxe um livro hoje, nossa. Aí eles, mas quem escreveu? Tem aí o quadrinho dele aí atrás? Lê pra gente, vira a folha, eles sabem onde está. Então, quando eles querem se referir à biografia, né? Mas tá aí atrás, lê quem é. Eles ficam assim, quem é o autor? Quem é o autor? Porque essa referência é importante pra gente. A gente procura textos assim, indicações. A escola é um espaço de leitura, não apenas para as crianças, mas também para os seus familiares. As bibliotecas, as salas de leitura, os acervos de livros nas classes e, principalmente, o bom uso que se faz disso tudo são oportunidades que contribuem para formar comunidades leitoras. Eu presenciei situações até que a Rosângela Vilhago tinha organizado, que era assim, muito interessante. Que tinham crianças de 3, 4, 5, 6 anos no mesmo espaço, só que nesse espaço tinha assim um canto com almofadas, com gibis, com revistas, com jornais. Aí tinha um outro canto assim que tinha um telefone, que tinha uma lista telefônica, tinha folhetos de pizzaria, agenda para marcar consulta com o médico. Num outro canto tinha assim, livros de receitas e que tinha batedeira, tinha embalagens de produtos que as crianças ficavam brincando de fazer receitas e tudo mais, né? Então, quer dizer, essas atividades, esses cantos que na verdade ajudam as crianças a lerem, né? Já aí vivenciando, atribuindo sentido, né, a esses diferentes portadores, né, esses diferentes textos. Estou lembrando aqui, pensando em uma coisa, não sei se vocês passaram já por isso, mas eu na minha pequena jornada com a educação infantil passo muito. É a sensação que as crianças têm que os artistas e os autores todos já morreram e que, portanto, o que está feito e ninguém se faz mais nada. E eles cobram isso. Então, foi numa das vezes que a gente fez Feira do Livro, a gente convidou uma autora, a Tatiana Belink, para vir conversar com as crianças. Então, a gente chamou para as crianças de o momento do autor, né? Um momento felicíssimo, né? Com a Tatiana. Então, e ela aceitou prontamente e tal, foi muito bacana. E ela foi, e a gente fez uma roda, e as crianças, lógico que já sabiam dos textos dela, a gente já tinha lido vários livros da Tatiana, né, cotidianamente. Isso deu uma noção muito importante para eles, assim, de que existe um movimento, a coisa não é estática, né? A leitura é dinâmica, a escrita é dinâmica e tal. E eles foram perguntando para ela como é que ela tirava as ideias para escrever todas aquelas histórias para eles. A minha relação com a leitura é desde que eu me lembro de mim. Meus pais liam, meus avós liam, eu não me lembro nem de avó nem de avô sem livro na mão. Aliás, tem uma fotografia do meu avô lá com livro, claro. E meu pai lia e minha mãe lia, e meu pai lia para mim. Minha mãe às vezes lia, mas em geral cantava, ela cantava bem. Os pais e as professoras me perguntam, eu mando meu filho ler, ele não quer ler, o que eu faço? Eu disse, você lê? Ele estiver lendo? Você tem livro em casa, tem uma estante? Tem livro em cima da mesa, na cama, no banheiro? Exponha a criança ao livro. Deixe o livro ao alcance da criança. Se ela vir uma caixinha fechada de bombons em cima da mesa, ela abre. Se vir um livro fechado, vai abrir também e vai ver um livro e vai ver histórias. Não é com o dedo em rice, mandando ler. Não mande ler, deixe ler. Nós lemos sempre por algum motivo. Para buscar informação, para aprender, para saber como proceder, por puro entretenimento.
As situações de leitura nas instituições de educação infantil e ensino fundamental também devem seguir esse princípio. É importante que as crianças saibam o que e para que vão ler, e que elas possam, de alguma forma, antecipar o que vão encontrar. Dessa maneira, fica mais fácil dar sentido aos textos e fazer com que elas busquem nele respostas para os seus interesses. Na escola a gente teve uma ideia para o Dia das Mães super interessante, que é planejar a vinda das mães para um pequeno chá de Dia das Mães. E o que isso tinha a ver com leitura? Nós resolvemos fazer um sarau e as crianças tinham que escolher as poesias que elas consideravam que as mães gostariam muito de ouvir. Para isso foi necessário ler várias poesias, selecionar algumas, memorizar e recitar outras. Uma outra coisa importante também foi preparar o convite para chamar as mães para esse dia especial. E aí surgiu a pergunta, mas elas não vão comer nada? E aí nós decidimos escolher receitas simples que pudessem ser elaboradas pela turma e por que não preparar um cartão de Dia das Mães com uma mensagem bem bonita, escrita pelos alunos, pelas crianças daquela turma. Quando a gente foi planejando essa sequência, a gente foi percebendo que todas aquelas ações de leitura e escrita tinham sentido e eram necessárias para o Dia das Mães. Eu fiquei lembrando que a gente também fez um pequeno projeto na época das Olimpíadas, com jornal, né? Pela necessidade, né? O jornal é que trazia a maior parte das informações sobre o assunto, né? Do dia a dia. Então, assim, a gente desencadeou esse projeto de ler o jornal para poder fazer um pequeno mural, resumo do que ia acontecendo durante o período das Olimpíadas. Então, todo dia uma criança ia lá na secretaria, onde chegava o jornal, buscar o jornal, trazia para a sala, aí eu lia as manchetes, e qual manchete a gente iria escolher para aquele dia, para pôr lá para fora, para contar, fazer roda. Chegamos a fazer até roda assim, dos maiores, contar para os menores o que tinha de último nas Olimpíadas, né? Então, e eu tenho feito lá na classe um trabalho assim de escrever cartas para os pais contando sobre o trabalho. Então, esse é um caderno de avisos que, na verdade, acabou virando um caderno de cartas que eu escrevo para os pais, orientando sobre o trabalho, dando sugestões, fazendo solicitações, essas coisas. E aí, essas cartas eu leio para as crianças, para elas saberem o que elas estão levando para os pais, né? Agora, eu também identifiquei alguns momentos que eram necessários eu também estar escrevendo para as crianças, assim, para algumas crianças em específico, que eu queria dizer para ela, que é só para ela, que às vezes não é possível na escola, como também escrever para as crianças, eu precisei ficar 3 dias sem ir à escola por um problema de laringite, não podia falar. Então eu escrevi uma carta para as crianças explicando. São Paulo, 11 de maio de 2005. Queridas crianças, como estou com saudades de vocês, a professora Helena continuou para vocês que eu fiquei resfriada e com problema na laringe e que não consigo falar. Amanhã quero que me contem as novidades que estão fazendo, as atividades com capricho, que atividades fizeram. A gente vai aproveitando, ficando atento às situações do cotidiano em que fazer o uso que a leitura é importante, né? Pessoal, a Cláudia hoje trouxe uma carta para vocês, de uma amiga minha, que também é professora, e ela estuda de noite comigo, com a Regina, e ela escreveu um pouco do grupo dela, e eu trouxe essa carta para ler para vocês hoje, tá? Ela colocou Jundiaí, que é o lugar onde ela mora. Querida Cláudia, tudo bem com você? E a sua família, estão todos bem? Aqui estamos todos bem. Eu continuo a dar aulas e o meu grupo de alunos deste ano também são de jovens e adultos. Alunos de 14 a 80 anos. Um trabalho de leitura planejado
dá às crianças a oportunidade de mergulhar na diversidade dos textos que existem no mundo. Dessa forma, elas adquirem saberes que ultrapassam a experiência de leitura e, ao mesmo tempo, vão aprendendo os diferentes usos da linguagem. Amigo Renato. Certo. Tome cuidado nesse hotel, porque tem uma reunião de bruxas. A gente sempre fala, a gente sempre bate nessa tecla de que o conhecimento não está confinado na escola, assim como o conhecimento não está confinado nos educadores, né? Aliás, hoje a gente consegue pegar alunos, por exemplo, que sabem de um determinado tema muito mais que o professor. Então, ter uma antena, ter uma visão, ter uma relação para fora da escola é muito importante, principalmente com os eventos culturais. Eu acho que essa antena ligada com a produção cultural da cidade, ela é muito importante, principalmente nos grandes centros, onde, na verdade, a gente fala muito em cidadania, não é? De participação cidadã, de participação na cidade. Isso é muito importante. Vocês sabem que eu estou lembrando também de uma outra experiência importante que envolve as pessoas da comunidade, né? É uma experiência muito bonita que uma biblioteca, semanalmente, ela abre num determinado período para que a comunidade vá até lá e seja recepcionada, as crianças vão até lá e são recepcionadas por senhores e senhoras que leem para as crianças. É muito bonito. Então, são diferentes tipos de textos que vão sendo lidos para as crianças, que vão sendo conversados e num ambiente assim muito tranquilo. Muitas vezes a gente nem sabe que estes serviços são oferecidos. Então, é muito importante que o professor pesquise no entorno da escola, na sua cidade, se a cidade é pequena, onde é que estão esses lugares dos livros e das pessoas que leem os livros, e não só os livros, mas os mais diferentes portadores e suportes, para fazer essa parceria inteligente com a escola e com as práticas de leitura. Cada cor da folha. As cobras comem sapos, roedores e algumas cobras que não são venenosas comem cobras venenosas. A situação de hoje, que foi a visita ao Instituto Butantan, faz parte, né, do projeto Cobras que as crianças vêm estudando nesses últimos dias, né? Então, assim, quando a gente pensa num passeio, só para falar um pouco, ele tem uma intenção, né? Então, assim, as crianças fizeram vários, antes de ir lá ao Instituto Butantan, elas já sabiam que elas queriam conhecer, já fizeram uma série de perguntas, então a gente já foi lá com um roteiro. Estando ali, né, vendo a cobra ao vivo, elas puderam demonstrar um interesse muito maior. Então, assim, puderam fazer outras perguntas que a gente nem havia pensado, que eles nem haviam levantado. Então, sobre a troca de pele da cobra, pediram para demonstrar onde ficava a cloaca, enfim. Fizeram uma série de perguntas que ali, podendo ver o bicho ao vivo, deu uma possibilidade bem maior das crianças estarem aprendendo. Até outra que você vai mostrar, ela anda no meio do mato. E as cobras que têm os olhos na vertical é peçonhenta. A gente foi percebendo que a Clélia possibilitou uma série de experiências para os meninos e eram experiências muito variadas. Então, as crianças tiveram que articular o aprendizado da linguagem oral e da linguagem escrita para apresentar o seminário. A visita até o Instituto Butantan, contando com a colaboração de alguns especialistas que estavam próximos da unidade, lá da creche onde a Clélia trabalha. A ideia da participação dos alunos no acompanhamento das tarefas do projeto, o que já aconteceu, o que ainda não aconteceu. A variedade com que a língua estava posta ali, porque era uma língua muito próxima da situação real. Então, o pôster do Instituto Butantan, que serve como referência para as crianças na hora de preparar o seminário, os textos científicos, as reportagens em vídeo, a fala dos especialistas, uma língua que é viva, multicolorida, variada. São tantas as possibilidades que a Clélia ofereceu para os meninos de não tratar a língua de forma simplificada nem reduzida, mas ampla
e profunda. O Brasil tem uma história de leitura marcada pela exclusão, não é? Desde o início, não é? Desde a descoberta, a escrita entra no país pela carta de Pedro Vaz de Caminha, e essa carta é enviada para Portugal, não é? Ou seja, o material de leitura vai-se embora. Essa história da escrita no país, não é uma história de exclusão. Não é? Então, quando nós falamos em política pública de leitura, nós precisamos partir daí. Quer dizer, nós precisamos reverter esta tendência histórica e trabalhar políticas que efetivamente estejam comprometidas com a inclusão da escrita, não é? no quadro social brasileiro, de modo a que todos nós possamos nos beneficiar desta conquista humana, não é? Porque aprender a escrever e a ler para a humanidade foi um passo gigantesco, e é um absurdo que a gente esteja no século XXI e as pessoas ainda estejam fora desta realidade. É preciso ter uma política de leitura para toda a população brasileira, para que todos os segmentos efetivamente possam se valer deste recurso extraordinário. E que fique claro, aprender a ler não é sinônimo de participação na cultura da escrita. Quer dizer, há sujeitos que aprendem, há sujeitos que são competentes, mas que não participam da cultura da escrita. Participar da cultura da escrita é um ato complexo e significa incorporar a escrita no seu cotidiano, no seu dia a dia. Nesse sentido, a inclusão é uma inclusão na cultura da escrita. Não é simplesmente aprender a ler e a escrever, mas é realmente praticar concretamente a escrita. Abrir caminhos pela via da leitura, para que as crianças se relacionem cada vez mais com o mundo letrado e suas diferentes linguagens e experiências. Como fazer com que elas possam explorar o universo da leitura e não apenas lidar com letras soltas e palavras isoladas? É isso que veremos no próximo programa da série Letra Viva. Eu sei que vocês gostam de ouvir história que a professora conta para vocês, histórias e poemas. Só que antes, eu vou precisar da ajuda de vocês. Sabe para quê? Vou precisar que vocês me ajudem a chamar as histórias e os poemas. Porque antigamente, eles iam sozinhos, mas hoje o mundo está muito barulhento, não é verdade? E tem muito problema morando na cabeça da gente, por isso vou precisar da ajuda de vocês. Sabe como é que vocês vão me ajudar? É assim, ó, primeiro a gente vai fazer um silêncio bem gostoso, fecha os olhos todo mundo junto comigo. Deixa pra rir na hora que a história estiver engraçada lá. Espera aí. Fecha os olhos, não sem fazer som nenhum, e só repete comigo agora, ó. Vem história. Me faz sonhar. Me faz crescer. E pode chegar. Abre os olhos bem devagar, quem tiver de olhos fechados. Que a primeira história acabou de chegar e pousou bem aqui nas minhas mãos. Diz que era uma vez um pequenino grão de areia chamado Godofredo. Godofredo era um grãozinho de areia que morava numa praia longe daqui. E na praia onde ele não morava só, não é verdade? Moravam milhares e milhares e milhares